Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta cá. Nós precisamos ter conceitos, mas antes de ter conceitos é necessário que venhamos observar que dois bens de valores foi roubado de todos nós. Primeiro foi a liberdade, depois a inteligência. Ficou ou restou a saúde e os bens futuros. Os bens de valores, claro. Então as pessoas só se preocupam com esses dois bens, saúde e valor. Quando você perde alguma coisa, as pessoas dizem, não, mas você tem saúde, saúde é o que importa. E a liberdade? E a inteligência? O que leva uma nação inteira a apostar em elementos cromossomilmente incapazes, já nasce na formação incapazes de serem o que hoje acham que são? Então, quer dizer, nós estamos observando que faltam duas coisas. Falta inteligência e a liberdade. A liberdade que estou aqui a falar não é essa que se expressa, mas a liberdade que ela está contida na democracia e no Estado de Direito, que faz com que aquela pessoa possa adquirir um grau de entendimento o suficiente para que ela possa escolher de uma forma livre, sem que haja, após a sua fala ou escolha, uma retaliação. Ou que alguém, como hoje nós estamos vivendo sobre o partitocracia, que não é democracia, mas é a forma do governo governar e todo mundo concordar com simplesmente governo, seja ele da forma que se encontra, eu prefiro dizer que são pessoas sem a menor capacidade cromossomial de compreensão de atos que possa alcançar qualquer cidadão. Eu não vejo nenhuma dessas pessoas que se encontram no poder, seja em quem for, e eu me refiro nos três poderes que são formados no artigo 3 da nossa Constituição. Eu não estou aqui dizendo que A, B, mas eu estou falando todos. E esse conjunto de ideias que não leva a lugar nenhum, propõe ao cidadão simplesmente saúde e bem. Isso praticamente é uma reza que todos falam constantemente. O que importa é a saúde. A liberdade não importa? A inteligência para escolher não importa? A forma de você pensar? Faltando essas duas, e as duas que mais ouve-se a falar, tornou essas duas alvo de comportamento que hoje está conduzindo milhares ao medo. As pessoas têm medo. A saúde, perder a saúde, perder a inteligência, liberdade, isso pode. Não pode perder os bens de valor. Não pode perder o bem-valor saúde. É essas condições em que as pessoas se encontram hoje no Brasil. Você perde sua vida por causa de um bem. Não, se o ladrão quer levar, não pode. É só para ilustrar melhor a forma em que as pessoas hoje estão vivendo. As pessoas não têm liberdade, por isso o ladrão foi ali e tentou assaltar. Essa liberdade já estamos perdendo dia após dia. Ninguém pode fazer nada. Ninguém. Porque além de perdermos essa liberdade, foi criando termos, foi criando comportamentos em que você não tem mais como responder ao avanço ou à ação da violência. Você não tem mais. Eles têm grupos que os defendem.
Perdemos essa liberdade. Perdemos esse espaço. É esse ponto em que tudo chegou. Em que tudo chegou. Nós não temos mais um outro comportamento que possa avaliar o estrago que aconteceu. A coisa está tão aprofundada, tão profundo, que quando se descobre, acredita-se que não, isso é uma história, isso é conversa. A participação da polaridade política hoje está tão grande, que qualquer realidade torna-se uma fantasia por via de não haver a inteligência que foi perdida. E todos estão chegando a um ponto que a liberdade já não tem mais valor. A liberdade já não tem mais valor de ir e vir. Acabou. Acabou. Comportamento de algumas pessoas é simplesmente, ó, lei é muito perigoso, não sai, fica em casa. A liberdade acabou. E quando a liberdade acaba, atinge a todos. Educação, segurança, saúde. Atinge a todos. É aceitável o comportamento esdrúxulo de pessoas que se encontram atuando no governo só falando besteira. É aceitável. É tão aceitável que tem pessoas que acham bonito o comportamento. Nesse ponto de vista, em que eu relato que a liberdade acabou, e com ela foi-se a inteligência, é o que nós ouvimos tanto de partidos de direita como de partido de esquerda. Se fundamenta a direita e a esquerda no Brasil por acaso, por sustentar esse comportamento que está nos faltando, que é justamente a liberdade e a inteligência, que é um bem de valor, que está atrelado à saúde e aos bens, e é um bem-valor, que é o sustento. Todos que falam, principalmente essas pessoas que se dizem de direita, eles querem que você saiba que está ocorrendo, mas estão falando de frutos, não do comportamento. Eles querem que você participe, sabendo que o povo se encontra acuado, sem o poder, só pelo fato das pessoas dizerem que dali nasce o poder, não quer dizer que as pessoas tenham o poder. Se aquele povo, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, emana o poder, para constituir o poder, agora você imagina o poder constituído, com todas as regalias, com todas as formas fixas da lei, todo o comportamento, toda a força, pede socorro a um povo que não tem sequer liberdade. É esse povo que vai socorrê-los, que deveria ser eles que deveriam resolver os problemas internos. Não tem como. O povo já está acuado. O povo já está com medo. O povo só tem duas possibilidades. E essas possibilidades o povo está agarrando com unhas e dentes. Que é a vida e os bens. Não tem nada que possa fazer com que essas pessoas mudem. É até aceitável, para não perder um pouco que tem, é aceitável o comportamento em que é adotado pela forma extraordinária da imbecilidade. Aí demonstra, sim, a imbecilidade. É a forma de tratar, saber que está fazendo
algo para expropriar mais ainda aquele que já está com medo, que já perdeu liberdade de inteligência, mais ainda, e esse povo vai ter que aceitar comportamentos que vai ter arroxo ainda mais. Uma das coisas que eu fico a observar é essa mídia que tem o seu papel fundamental de endossar tamanha loucura que esse povo faz, que esse governo adota e põe a sua extraordinária imbecilidade. O governo faturou tanto, claro, de impostos sobre pessoas que estão com medo de perder os seus bens e com medo de perder saúde, com medo de ficar desempregado, com medo de ter algum outro comportamento que não possa saldar suas obrigações. É impossível pensar porque algumas pessoas se renderam a essas ideias absurdas, imbecilizadas desse governo, impedindo, anulando, cauterizando a sua forma de pensar, sua inteligência. Então, algumas pessoas perderam essa inteligência. É esse ponto que eu quero chegar. Algumas perderam, não pode mais pensar, não pode raciocinar. Se pensar, nós temos alguém que possa alcançá-los, alguém que pode. Você não pode falar, isso é antidemocrático. A outra forma, que vem logo em seguida, é a liberdade. E nós temos assistido esses políticos quando fazem suas manifestações pequena, que quando faz essas coletivas, 513 deputados, você chega ali 10 gatos pingados, 15, para passar as mensagens que sabemos que não vai acontecer. Sabemos. Não vai ter resultados. Sabemos disso. É só conversa. Não tem outra saída, não tem outro meio de alcançar a esses que se encontram no poder. Foi aceito. Isso foi aceito. Isso foi aceito. Está sendo aceito. E as pessoas estão torcendo, achando que não vai, 2026 isso aí acaba, vamos ter outro governo. Não vai ser assim. Não se iluda, não vai ser assim. O pronunciamento do chefe de Estado, quando esteve no Chile, foi justamente isso. Falou sobre eleições e falou sobre comportamentos que já deviam ter sido extintos há muito tempo. Recentemente, eu acho que foi ontem, nessa semana, toda manifestação, ela é inibida por outra força, por outro comportamento. Comportamento que não teve o sufrágio universal como garantia. Mas também não é o que manda, é o que obedece. É isso que nós temos de entender. Por via das falhas, da falta da liberdade da inteligência, que é um bem-valor, que atrelado à saúde ao bem que você conquista, nós temos esses bens pessoais de valores, que é a saúde, inteligência, liberdade. Só temos duas, o resto já foi embora. E nem percebemos. Após esse comportamento, nós conseguimos entender que não podemos entender nada. 3, 4 pessoas conversam sobre um assunto, se for alguma coisa fora daquilo que trata sua existência como pessoa, como
cidadão, como alguém que faz parte da tal soberania tão defendida por pessoas que estão usando a soberania para sacrificar outras pessoas? Então, se o assunto for qualquer uma outra coisa, menos tem que ser isso, porque se for, já não há comportamentos, porque falta a liberdade e falta a compreensão através do que você pode ver, do que você pode aceitar ou não aceitar. Então nós vamos entrar em variantes de comportamento, ideias. Tudo isso por causa de por duas coisas: inteligência e liberdade. O Brasil está dividido nesse comportamento. Está dividido nisso. Não há uma compreensão única nem da sua própria existência. Nem da sua própria existência. A pessoa está defendendo um lado e está defendendo o outro. E não a sua própria existência. Estão acreditando nas mentiras que vêm dos dois lados. Temos uma raiz tão profunda para sustento dessas pessoas, que é decepcionante para nós brasileiros. É decepcionante, você não tem noção. 6 bilhões, 8 bilhões para poder fazer com que essas pessoas mantenham no poder, fazendo suas propagandas, gastando dinheiro do contribuinte, que não tem dinheiro de governo, dinheiro do contribuinte. O povo trabalha, empresas produzem, ainda tem que tirar 20% sobre folha. Tudo que nós fazemos é sobre pagamento de impostos, tudo que nós fazemos tem imposto. Todos nós trabalhamos para sustentar e somos obrigados a permanecer na estupidez, na idiotice, porque não temos mais a coragem e a inteligência. Escolhemos errado. Os resultados estão aí, não tem resultado. O resultado que aí se encontra não tem resultado. Então, é preciso que se façam as mudanças. Mas as mudanças têm que haver quando você tiver a capacidade de raciocínio, a liberdade de ter inteligência, de escolher. Você tem que ter inteligência. Você tem que ter discernimento do certo e do errado. Nós vamos entrar em diversas variantes do certo e do errado. Comportamentos que não podem ser aceitos por via de você, por via da sua própria existência. Você dizer não para poder sobreviver. Quando perdemos a liberdade e a inteligência, aceitamos qualquer coisa. Qualquer coisa. É aquela conversinha de desculpa. O que importa é que a gente ainda está sobrevivendo. Sobrevivendo, você tem que viver. E para viver, é preciso que você tenha inteligência. Não permita que alguém roube o seu comportamento, que é justamente inteligência e liberdade. Você tem que ter liberdade. E é o que nós não estamos vendo. Estamos a ponto de entrar no quadro de obediência forçada. Reeducar. Praticamente estamos vivendo isso. Tem que se alinhar, isso é, reeducar o comportamento implantado por mentes estúpidas, mentes idiotas. Querem que você seja como eles. Querem que você, que me ouve do outro lado, seja como eles. E ele só pode empregar assim porque tem a certeza de que as pessoas estão, sim, se comparando e começando a pensar, não pensar como eles. Porque se eles pensar
funde o crânio, funde a cabeça. Não ouça essas pessoas, não ouça, fuja desses políticos, tanto de um lado como do outro. Tanto de um lado como do outro, não tem resultado. O resultado chamado democracia, esse resultado só pode ter de fato resultado quando o povo é coeso, quando o povo começa a cobrar os valores que estão sendo desviados e não estão chegando os recursos que deveriam ser conforme o que está escrito. Como no artigo 170 da nossa Constituição, que todo sustento social vem por via do trabalho, vem por via de empresas privadas. Então, você não pode permitir que o seu dinheiro seja desviado para outros fins que não sejam atender a cada cidadão. Não é possível isso. Mas é isso que está acontecendo. Nós estamos aqui nesse bate-papo conversando e eles estão roubando. Precisamos fazer essas mudanças. Precisamos reaver a inteligência, reaver essa liberdade de pensar, de escolher. Não está havendo. Os partidos que hoje são partidocracia está dominando e submetendo e usando a mentira para, de uma forma generalizada, alcançarmos todos nós. Um abraço a todos. Até mais.